No deserto da Babilônia, onde os sonhos de um povo jaziam em ruínas e a esperança era uma miragem, um homem se viu diante de uma paisagem que desafiava a própria vida. Ezequiel, sacerdote e profeta exilado, testemunhava a desolação mais profunda. Não era apenas a terra árida, era a alma de uma nação, seca como a poeira, sem vitalidade. Um cenário de fim de mundo, onde a presença de Deus parecia ter se retirado, deixando apenas o eco de lamentos e a lembrança de um passado glorioso reduzido a cinzas. O exílio babilônico foi um cataclismo espiritual e psicológico. Jerusalém, a cidade santa, o coração da fé, estava arrasada. O templo, morada de Deus, profanado e destruído. O povo de Israel, antes orgulhoso, agora era uma massa de escravos, desterrados sob o jugo estrangeiro. A crença de serem o povo escolhido parecia uma piada cruel. Onde estava seu Deus? Por que tamanha calamidade? A fé se esfarelava, e com ela, qualquer vestígio de identidade ou propósito. A alma coletiva de Israel estava morta, sepultada sob os escombros da história. Nesse abismo de desespero, a mão de Deus repousou sobre Ezequiel, não para conforto, mas para guiá-lo a um lugar ainda mais sombrio. O Espírito o transportou para um vale, não um oásis, mas um palco silencioso para uma revelação que desafiaria tudo sobre morte e ressurreição. Era um vale esquecido pelo tempo e pela vida, onde a lógica humana se curvaria diante do absurdo. A jornada era mais que física, era uma descida ao coração da desesperança, preparando-o para o inimaginável. Ezequiel foi instruído a caminhar por entre as fileiras daquele espetáculo macabro. O que ele viu era a personificação da desesperança. Um vale repleto de ossos incontáveis. Não eram poucos, eram muitos, espalhados por toda a extensão. Ossos secos, brancos, pulverizados pelo sol e pelo tempo, indicando que a morte ali não era recente, mas ancestral, profunda e irreversível. Não havia carne, nem tendões, nem vida. A desolação era completa, absoluta. Cada osso testemunhava silenciosamente uma vida perdida, uma esperança desfeita, um futuro inexistente. Foi então que a voz divina irrompeu no silêncio opressor com uma pergunta que desafiava toda a lógica humana. Filho do homem, poderão estes ossos reviver? A questão era um desafio frontal à realidade, à ciência, à própria natureza da morte. Para qualquer mortal, a resposta seria um retumbante não. Contudo, Deus estava prestes a mostrar que seus caminhos transcendem a compreensão humana. O que Ezequiel testemunharia a seguir não seria apenas um milagre, mas uma redefinição radical do que significa estar vivo e do poder capaz de ressuscitar o que parecia irremediavelmente perdido. Ezequiel foi conduzido a um espetáculo que desafiaria a própria definição de vida. À sua frente, estendia-se um vale vasto e silencioso, uma paisagem surrealista de aridez e vazio. O que tornava o cenário verdadeiramente chocante, o que gelava a alma do profeta, era o que cobria o chão. Uma incontável miríade de ossos, espalhados por toda a extensão. Crânios sem vida, fêmures desarticulados, vértebras soltas, um mosaico macabro da morte e desintegração. Era a imagem mais brutal da desolação, um cemitério a céu aberto, sem sepulturas, rituais, apenas abandono total. Estes não eram ossos recém-mortos com vestígios de carne ou a promessa de uma memória. A visão era ainda mais implacável. Ezequiel observou-os de perto. Eram ossos muito secos. O tempo havia feito seu trabalho cruel, não deixando qualquer umidade, medula ou resquício de vitalidade. Estavam dispersos, sem ordem, sem conexão, como se uma grande catástrofe tivesse varrido a vida e deixado apenas os fragmentos mais duráveis da existência, agora pulverizados pela intempérie. Cada osso seco era um testemunho silencioso de uma vida perdida, de esperança aniquilada. Deus, em sua sabedoria inescrutável, não permitiu que Ezequiel visse o vale de longe. Ele o fez andar entre os ossos, ao redor deles, para que o profeta sentisse a profundidade da morte, para que o cheiro da poeira e a crueza da desolação penetrassem em sua alma. Cada passo de Ezequiel ecoava no silêncio sepulcral, o ranger dos ossos sob seus pés, um lembrete constante da totalidade da destruição. Não era apenas uma visão, era imersão na realidade da morte, preparando o coração do profeta para o inimaginável. Foi então
em meio a essa paisagem de morte absoluta, que a voz divina irrompeu, cortando o silêncio com uma pergunta que parecia desafiar a lógica do universo. Filho do homem, perguntou Deus com autoridade que ressoava pelo vale desolado, poderão estes ossos reviver? A questão era um paradoxo cruel. Como poderia a vida brotar de tamanha desintegração? Como a carne voltaria aos esqueletos, o espírito aos corpos, o calor à frieza e a esperança ao desespero? Para qualquer mente humana, a resposta era um inegável não. Ezequiel, confrontado com a impossibilidade manifesta, não ousou responder com sua própria lógica ou entendimento. Ele não disse sim por otimismo cego, nem não por fatalismo. Em vez disso, sua resposta foi um testemunho de humildade e fé, um reconhecimento da soberania de um Deus que transcende todas as leis naturais e humanas. Ó Senhor Deus, Tu o sabes, proferiu o profeta, entregando a questão inteiramente nas mãos daquele que é o Criador da vida e o Senhor da morte. Era uma declaração de que, onde a razão humana encontra um muro, a fé se inclina diante do mistério divino. Mas Deus não esperou por uma resposta elaborada. Em vez disso, a voz divina ressoou com clareza inabalável, um comando que cortou a atmosfera pesada do vale. Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei subir carne sobre vós, e cobrir-vos-ei de pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Era uma ordem que desafiava toda a lógica, falar vida onde só havia desolação. Ezequiel, sem hesitar, obedeceu. No exato instante em que as palavras deixaram seus lábios, o vale silencioso, exceto pelo vento fantasmagórico, foi preenchido por um som aterrador, um ruído seco, um chocalhar, como se milhares de fragmentos estivessem sendo arremessados uns contra os outros. Era o som da vida se reorganizando, da ordem emergindo do caos. Ossos começaram a se mover, a se levantar, a se juntar a outros ossos achando seus pares com precisão assombrosa. Crânios rolavam para encontrar vértebras, costelas se encaixavam. Uma macabra e impressionante sinfonia de reconstrução, formando esqueletos completos por todo o vale. A visão então se aprofundou. Sobre os esqueletos agora montados, tendões começaram a se formar, conectando os ossos e dando-lhes estrutura. Em seguida, a carne pulsante e os músculos se desenvolveram, cobrindo a estrutura óssea com a massa viva do corpo humano. A pele lisa e intacta se estendeu sobre tudo, restaurando a aparência que um dia haviam tido. O vale estava repleto de corpos humanos, perfeitos em sua anatomia, mas ainda inertes, desprovidos de qualquer centelha de vida. Eram cascas vazias, um exército silencioso de estátuas de carne. Se você está fascinado por essa narrativa de fé e milagres, deixe seu like e um comentário abaixo. Apesar da restauração física, o fôlego da vida ainda estava ausente. Foi então que Deus deu a Ezequiel uma segunda ordem, ainda mais profunda e vital. Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. A palavra hebraica ruach significa vento, fôlego e espírito, e era exatamente esse elemento divino que faltava. Não era apenas uma restauração biológica, mas uma infusão da própria essência de Deus. Ezequiel obedeceu mais uma vez, e enquanto ele profetizava, um tremor invadiu os corpos inertes. O ruach veio dos quatro ventos, um sopro invisível mas palpável que penetrou cada forma sem vida, e como um milagre desafiando toda a compreensão, os corpos começaram a respirar, os corações a bater, os olhos a se abrir. Eles se levantaram um por um, não como indivíduos isolados, mas como um exército numeroso, em extremo grande. A visão de ossos secos se transformou em um vasto e vibrante exército, um testemunho inegável do poder sobrenatural de Deus. A visão de Ezequiel, em sua essência mais profunda, é uma poderosa metáfora da restauração e da promessa divina de vida, onde só há morte. Os ossos secos, espalhados e desolados representavam o povo de Israel no exílio, sem esperança de retorno ou de um futuro. Eles se viam como um corpo morto, sem espírito, sua identidade e fé em ruínas. Mas a resposta de Deus,
Ao ajuntar e revestir esses ossos e infundir neles o sopro da vida, não era apenas uma promessa de restauração nacional. Era uma declaração universal de sua soberania sobre a morte, sobre o desespero mais profundo e de sua capacidade inigualável de recriar e reanimar o que parecia irremediavelmente perdido. Essa restauração transcende a compreensão humana e desafia qualquer lógica natural. Não se tratava de uma simples reorganização política ou social, mas de uma intervenção sobrenatural que desafiava as próprias leis da biologia e da física. O milagre não foi apenas a junção dos ossos, tendões e carne, mas a chegada do fôlego de vida, o ruach, o espírito, a própria essência vital de Deus. Isso nos mostra que a mão divina opera em um plano que vai muito além de nossa percepção limitada. Onde a ciência e a razão encontram um limite intransponível, a fé nos revela um poder que pode reverter qualquer sentença, transformar a desolação em um exército vibrante e a ausência em presença plena. E como essa visão antiga se conecta à nossa vida contemporânea? Em um mundo frequentemente marcado por crises, perdas e um senso avassalador de desesperança, muitos de nós nos encontramos em nossos próprios vales de ossos secos. Sejam desafios pessoais intransponíveis, relacionamentos desfeitos, carreiras estagnadas, crises de fé ou a sensação de um vazio existencial, a experiência de se sentir morto em alguma área da vida é universal. A profecia de Ezequiel ecoa através dos milênios para nos lembrar que, por mais desoladora que a situação pareça, por mais secos e dispersos que os ossos de nossa vida estejam, a promessa de Deus permanece. Ele pode e quer trazer vida onde há morte. Essa mensagem não é apenas de consolo, mas um poderoso chamado ao reavivamento espiritual. A visão nos convida a cultivar uma fé que não se limita ao que é visível ou lógica e explicável. Ela nos desafia a profetizar, assim como Ezequiel, sobre as áreas mortas de nossa existência, acreditando que a palavra de Deus tem o poder de reverter o irreversível. É um convite para buscar ativamente o sopro de vida divino em nossas igrejas, comunidades e corações, permitindo que o Espírito Santo nos reanime e nos transforme em um exército vibrante, cheio de propósito e esperança. A verdadeira restauração começa quando aceitamos que a mão de Deus pode operar o impossível. Em conclusão, a visão do Vale de Ossos Secos é um lembrete eterno da capacidade ilimitada de Deus para trazer vida onde há morte, esperança onde há desespero. Não importa quão desoladora sua situação pareça, a mão de Deus pode restaurar, reanimar e transformar. Que esta mensagem inspire você a olhar para além das aparências e a depositar sua fé naquele que faz o impossível. Se você se sentiu tocado por esta profunda reflexão, deixe seu comentário abaixo, compartilhando qual vale em sua vida precisa do sopro de Deus. Inscreva-se no canal para não perder nossos próximos conteúdos.